Olá, um grande abraço para você, telespectador da TV Mar Canal 525. Estamos de volta aqui na programação para poder trazer muitas notícias em mais uma edição do programa TV Mar News. Pela próxima hora, eu, o canhão Viderlan Araújo, estarei ao seu lado trazendo as últimas notícias com a movimentação do Departamento de Jornalismo da nossa TV Mar nas últimas 24 horas. Vem com a gente! Pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, o aplicativo TV Mar também é gratuito e você tem acesso a um amplo conteúdo que a TV Mar coloca à sua inteira disposição em uma programação genuinamente alagoana. As nossas redes sociais são ferramentas importantes para a sua interação com a produção do programa. E lembrando sempre que durante o dia, para quem é assinante Net Claro no canal 525, vai poder acompanhar a reprise desta edição. Por aqui, daqui a pouco, nós vamos receber a participação do advogado criminalista Bruno Calado com o quadro Penal News, trazendo mais um tema super atual para deixar você bem informado. Fernando Palmeira também direto das ruas da capital alagoana, além da participação dos integrantes da Mix Maceió, Rogério Costa e os analistas sobre o quadro de política no atual momento em Alagoas e do Brasil, Edivaldo Júnior, Mozart Luna e também a participação do Arnaldo Ferreira. Tudo isso daqui para frente você vai poder acompanhar nesta terça-feira, dia 9 de janeiro de 2024. Estamos iniciando mais um TV Mar News. E como de costume, vamos aos destaques da Gazeta de Alagoas. Tradição, competência, credibilidade. Aqui estamos já 90 anos de tradição, evoluindo sempre a informação. Revogação de incentivos fiscais desestabiliza mais de 600 bares e restaurantes em Alagoas. É o que diz a Abrazel. A revogação dos incentivos fiscais para bares e restaurantes previstos na medida provisória 1202/23 deverá afetar pelo menos 600 empresas do setor em Alagoas, segundo a Associação de Bares e Restaurantes, a Abrazel. A medida provisória havia sido editada para minimizar os impactos causados no segmento pela pandemia de Covid. Todos os detalhes na página 8, no caderno de economia da Gazeta de Alagoas. Preço de material escolar em Maceió varia mais de 1000%, é o que afirma o Procon. Daqui a pouco, Fernando Palmeira vai trazer detalhes a respeito desta variação absurda, mas a realização de uma pesquisa em 6 lojas acabou analisando 37 itens escolares. O preço do apontador de lápis, por exemplo, vai de 45 centavos até R$ 32,50, segundo essa pesquisa aqui na capital Maceió. Daqui a pouco, como já disse, Fernando Palmeira vai trazer mais detalhes. Dando sequência aos destaques da Gazeta de Alagoas, ato em defesa da democracia reúne Lula, Barroso e Pacheco. Uma cerimônia realizada ontem no Congresso em Brasília para lembrar o primeiro ano dos ataques de 8 de janeiro, reuniu as principais autoridades do país. À frente, o presidente Lula, o presidente do STF, Luiz Barroso, e o chefe da casa, Rodrigo Pacheco. Lula disse que a invasão dos 3 poderes marcou vitória da democracia sobre o autoritarismo. No caderno de política tem todos os detalhes. Leão Araújo é candidato único na eleição para a chefia do Ministério Público de Alagoas. Comoção marcou o adeus do Lobo Zagallo, o único tetracampeão de futebol no mundo, o alagoano Zagallo. Nós, inclusive, repercutimos esta situação, das homenagens feitas e muitas imagens ainda nas últimas entrevistas do Zagallo aqui para a TV Mar, no TV Mar News de ontem, na transição com a nossa Porlane Santos. Polícia investiga a morte de conselheiro tutelar no interior. Na cidade de Fleixeiras, esse assunto também tem sido apurado pela polícia e gerou uma enorme comoção, O conselheiro tutelar, inclusive, muito atuante, mas estranhamente, no final de semana, as pessoas sentiram falta dele, algumas pessoas ligando, ele não respondia mensagens e o odor na residência dele foi determinante para a descoberta do corpo e isso gerou uma enorme comoção no município de Fleixeiras. Acordo garante construção de parque nos bairros afetados pela mineração. O investimento será de 150 milhões, é o que disse o MPF, o Ministério Público Federal. Todas as informações você acompanha na Gazeta de Alagoas. Tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. E agora, o que é melhor, De cara nova. Muitas novidades ainda estão por vir.
Nós vamos abrindo essa edição aqui, depois das manchetes da Gazeta de Alagoas, para falar de um episódio, no mínimo, curioso. Claro que gera transtornos pela subtração de bens, numa situação como essa que nós estamos colocando. Mas um homem invadiu ontem uma loja na Serraria e levou um carro de luxo avaliado em mais de R$500 mil. Também foram furtados um computador, uma TV e uma caixa de chave reserva. Você vai poder acompanhar agora todas as informações nesta participação do repórter Rogério Costa pela Mix FM, pela TV Mar Canal 525 e pelo portal gazetaweb.com. Vamos acompanhar. Aqui no bairro da Serraria, às margens da Via Expressa, de frente a essa revendedora de veículos, Stream Car. Durante a madrugada, o empreendimento sofreu um ataque. As informações do proprietário, Tiago Padilha, dão conta, inclusive há um circuito de câmeras, e as imagens já foram visualizadas, que 2 elementos chegaram aqui em um veículo. Um deles ingressou pela porta menor, arrombou a loja de automóveis e entrou pela porta menor, conseguindo subtrair televisão, computador e outros equipamentos. Colocou dentro do carro onde estava o comparsa, voltou e saiu com um automóvel que vale R$600 mil. Uma Range Rover foi levada pelo elemento, que durante a sua saída quebrou a porta de vidro, estilhaçando-a completamente, e também o suporte, que fica aqui, como você pode ver as imagens do Eliel, no solo. Resultado, um prejuízo tremendo para o proprietário e algo que poderia ter sido muito pior, né? Porque ele poderia ter levado, inclusive, outros veículos de valor aqui no local. A polícia já está ciente da situação. Foi feito o boletim de ocorrência pelo proprietário, que aguarda a chegada dos investigadores que irão examinar toda a situação, periciar o local e buscar os elementos. Segundo o proprietário da loja de automóveis, a dupla já agiu na semana passada, roubando outro carro com as mesmas características de uma outra concessionária. E isso talvez possa facilitar o trabalho de identificação dos elementos e de responsabilidade, de apontar as responsabilidades por parte da Polícia Civil. Com imagens do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. Esse fato chamou muita atenção, né, durante a madrugada, não só pelo valor, né, do veículo que foi furtado, mas pela audácia, né, dos criminosos em adentrar na loja e levar um veículo, além de TV, de computador e de outros objetos registrados através do circuito interno, né? Você acompanhou aí que o circuito ele mostrou esta situação com muita clareza. A polícia foi acionada, mas o repórter Rogério Costa, ele que também tem uma participação muito atuante ao lado do Fernando Palmeira aqui no TV Mar News, ele ouviu o proprietário da loja. E esse depoimento é muito importante, porque segundo ele, a polícia já foi acionada, já fez os levantamentos e isso acaba sendo para nós só uma questão de tempo para que a justiça seja feita. O Rogério Costa volta agora aqui na nossa programação com o proprietário da loja diante desse episódio curioso nas primeiras horas desta terça-feira. Aconteceu, surpreendente até, durante a madrugada desta terça-feira. Alguém, um cidadão, arrombou a porta aqui dessa concessionária Stream Car e levou um automóvel que vale alguns milhões, vamos colocar assim, algumas centenas de reais. Eu estou aqui com o Tiago Padilha, que é o proprietário do empreendimento. Como é que foi isso, Tiago? Bom, por volta das 1h30, 2 horas da manhã, eu recebi uma ligação do rapaz que trabalha aqui na frente da loja, dizendo que tinham levado um carro. Na hora eu fiquei meio atordoado, estava dormindo. Quando eu fui olhar nas câmeras, de fato tinham levado o carro. Ele chegou 1h30 por aí, conseguiu entrar pela porta pequena da loja, levou a TV, o computador e outros pertences, colocou dentro de um carro do parceiro dele e voltou para pegar o carro. Que carro foi? Foi uma Range Rover Sport. Qual é o valor desse carro? Ela está hoje na FIP 609 mil. Impressionante a ousadia da dupla, né? Vocês, inclusive, têm circuito de câmera? Vocês registraram tudo? Sim, está tudo registrado, desde os furtos dentro do escritório da TV, quanto o furto do carro, né? Não é um carro difícil de encontrar, né? Realmente não é um carro que a gente vê em toda esquina, é um carro bem específico, então a esperança é que a gente encontre o carro, logo, logo. A polícia já compareceu aqui? Ainda não, mas já foi acionada, já foi feito todo o BO e estamos tomando a providência aí.
Além do carro, naturalmente é um prejuízo, no todo, qual é o tamanho dessa perda que o empreendimento... O carro, graças a Deus, tinha seguro, mas aí vem o prejuízo da porta, da TV, do computador, os outros pertences também. Então, eu não faço nem ideia. Mas é possível, pelas imagens, identificar os autores desse crime. Sim. Ele já... Falei com o pessoal, ele já é conhecido. Ele, inclusive, semana passada também furtou um carro de uma concessionária e abandonou na Santa Lúcia. A gente já tem essa informação, então a gente já sabe quem é. Se Deus quiser agora achar o carro. Bom, receba a nossa solidariedade por tudo que aconteceu, né? Enfim, são coisas que surpreendem a gente. Obrigado. Realmente, a gente nunca espera que isso fosse acontecer, mas agora é correr atrás de prejuízo. Muito obrigado, então, ao Padilha, entendendo, inclusive, nesse momento difícil, né? Momento surpreendente. O cidadão chegou, quebrou a porta, né? Ao tirar o carro, entrou por uma porta menor, ao sair, deixou esse rastro aqui de vidros, uma coisa impressionante. E um automóvel de mais de R$600 mil foi levado. Cabe agora, né, depois de ter sido feita a denúncia, a polícia verificar direitinho essa situação, realizar as investigações e buscar os autores. Com imagens do Eliel Santana, reportagem de Rogério Costa. Isso é, de fato, um aspecto que chama muita atenção. Há quem diga no mundo do crime, daqui a pouco nós vamos conversar com o Bruno Calado, eu não vou perder a oportunidade de ouvir do advogado criminalista se essa situação de fato se confirma, mas muitas pessoas dizem que os carros que são considerados mais caros são os mais visados também. As pessoas têm uma fácil identificação, quando se trata de uma Range Rover, que foi esse veículo, uma BMW, por ter poucos circulando, acaba sendo mais fácil, entre aspas, para que a polícia possa chegar aos acusados por esse caso, que também chamou muita atenção durante a madrugada e nós estamos repercutindo aqui no TV Mar News. Olha, o Procon Maceió tem realizado uma série de levantamentos, pesquisas sendo feitas, porque na virada de cada ano, para os pais, quem tem filhos sabe, ir às compras dos materiais escolares não é uma tarefa fácil. Em 37 itens levantados em 6 papelarias, o Procon Maceió trouxe números que variam bastante para você atender diante das reivindicações das escolas para a compra de material escolar para seu filho no início de cada ano. E aqui em Maceió a situação chama muita atenção. O repórter Fernando Palmeira foi até a Secretaria Municipal da Fazenda, no centro de Maceió, para poder saber todas as informações sobre esse levantamento e o resultado dessa pesquisa. Acompanhe. O Procon Maceió está preocupado com a qualidade, principalmente de produtos escolares nessa época, como também preço. Enfim, uma pesquisa importante do Procon Maceió está aí para a gente analisar junto com a diretora executiva, a Cecília Vanderlei, que está aqui conosco. Nos fale sobre a importância dessa pesquisa e como aconteceu a metodologia e qual o principal foco. Perfeito, Fernando. A gente fez esse levantamento aqui, o Procon Maceió, nos últimos dias de dezembro e também agora nesse início de janeiro, pesquisando mais de 35 itens, são 6 estabelecimentos, entre a parte baixa, o centro de Maceió e também a parte alta, com esse objetivo, de fornecer à população, aos pais responsáveis, uma ferramenta para que ele consiga aí comparar, fazer uma estimativa de preços daqueles itens mais procurados na lista de material escolar e conseguir fazer a compra com consciência, com orçamento dentro daquilo que está esperado, para não ter surpresas nesse início de ano, que a gente sabe que sempre vem mais impostos, mais gastos com o lazer das crianças, enfim. E aí a gente detalha isso na pesquisa que está acessível no site da Prefeitura de Maceió e deixa algumas dicas, para que o consumidor ele observe se tem lá a indicação do selo do Inmetro, para que tenha segurança para as crianças, que também ele solicite as notas fiscais de compra, isso é muito importante. Se ele fizer compra pelo WhatsApp ou por site, ele tem o direito de fazer a desistência dessa compra e obter o valor pago de volta. Então, são algumas dessas dicas que o Procon traz, além do que na nossa reportagem, que está disponível no site, tem também o acesso à lista de materiais que os estabelecimentos de ensino não devem cobrar aos pais irresponsáveis, que são aqueles de uso coletivo ou então material de limpeza. Esses são itens vedados, não podem ser solicitados aos pais irresponsáveis para que levem à escola. A própria escola, com aquele custo anual de mensalidade, é quem deve arcar com esse tipo de material no ambiente escolar. Então, são algumas dicas que o Procon deixa.
Destacando também que caso alguém tenha alguma dúvida, né, alguma solicitação específica, pode acionar a gente no WhatsApp, que é o 988828326, ou através de ligação gratuita no 0800 082 4567. A gente está à disposição, aguardando também a sua solicitação, a sua demanda aqui no órgão. Agora, dentro do material básico pesquisado, nós temos aí tanto lápis de cor, caneta esferográfica preta, azul, também outro tipo de material escolar. O preço variando, os valores na proporção de 42,12% e 78,69%. Nessa variação de preço, o que mais chamou a atenção? É isso mesmo, a gente identifica alguns itens, como por exemplo, o conjunto de lápis de cor com 12 unidades, ele pode ser encontrado de R$ 4,60 até R$ 42,00. Então é uma variedade imensa, o consumidor deve estar atento para fazer mesmo a escolha por aquilo que cabe no bolso, né? E ficar atento também se é realmente aquela necessidade da criança ter várias páginas com adesivos, carimbos, etc e tal, para que isso não encareça, né, aquela lista de material que é tão extensa. Uma outra dica que vale a pena seguir é fazer compras com um conjunto de pais para poder conseguir negociar algum desconto, alguma forma de pagamento melhor também. Mesmo em metro, de olho na qualidade, também o PROCON fica atento a isso, né? Perfeito. O consumidor que tiver alguma dúvida ou mesmo queira fazer uma denúncia, ele pode lançar mão do nosso WhatsApp para fazer esse registro e a gente vai sim fazer a fiscalização da qualidade, da segurança, né, das condições de estabelecimento comercial como um todo, as informações prévias passadas ao consumidor, tudo isso é motivo também das nossas ações de fiscalização. Cecília, eu tenho conversado muito com pais de alunos e muitos reclamando do aumento exorbitante em muitas escolas particulares aqui em Maceió. Como é que o PROCON também está de olho nessa oscilação, ou melhor, nesse acréscimo dos valores da mensalidade? Perfeito. A gente não tem, né, uma legislação que defina o que seria um preço abusivo, mas esse aumento ele deve vir acompanhado de uma justificativa plausível, né? A gente, em média, entende que um reajuste da mensalidade de um ano para o outro da mesma série escolar, num patamar de até 10%, ele corresponde a uma razoabilidade. Mas, acima disso, é necessário que a escola apresente um detalhamento dessa eventual justificativa, se for o caso, porque está crescendo alguma área, está apresentando um auditório renovado, uma sala de robótica, enfim, um diferencial muito grande que antes não compunha, né, aquela grade, aquele currículo ali, o serviço da escola, para que aí possa ser justificável e os pais façam a escolha por permanecer ou não. Salvo o contrário, sim, pode ser alvo da nossa ação de fiscalização por eventual abusividade, devendo o consumidor deixar claro, registrar essa demanda aqui no órgão, tá? A gente tem aí uma infinidade de estabelecimentos de ensino privados aqui na nossa cidade e a gente precisa que o consumidor acione o órgão, registre essa demanda aqui com relação à mensalidade, a cobranças de eventuais taxas que não foram informadas previamente aqui no nosso órgão. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do PROCON Maceió, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Arnaldo de Melo, no canal 525 NET. Claro. Fernando Palmeira, muito importante essa participação do PROCON Maceió, realizando essa pesquisa, 37 itens em 6 papelarias, constatando, inclusive, manchete, está na capa da Gazeta de hoje, mais de 1000% a variação de um local para outro, então é preciso pesquisar. Tem que andar, fazer uma pesquisa realmente bem aprofundada, um levantamento minucioso, para que você possa poupar, né? Valorizar o seu dinheiro e não comprar o mesmo item de forma mais cara. O que é triste uma situação como essa, quando você vai num estabelecimento, mas no anterior já tinha efetuado a compra e acabou pagando mais caro, né? Quem já comprou um dia assim sabe o que eu estou falando. Então, o PROCON Maceió fazendo esse trabalho, prestação de serviço com a participação da nossa TV Mar, canal 525. Em Maceió, na região metropolitana, pelos canais na NET Claro e você também acompanhando pelo portal gazetaweb.com. E a informação que nós recebemos agora, né, Wilker, é que o carro foi recuperado pela produção, a nossa Patrícia Barros, já inclusive com a movimentação Aporlane, Mara Almeida lá também na produção da TV Mar, atentas ao processo e já trazendo a informação em primeira mão para vocês. O carro já foi recuperado, tem imagens já aí. Esse veículo roubado de loja na Serraria foi encontrado pela Polícia Militar. Essa também é uma informação e é com essas imagens, né? Olha aí, num plano aéreo, já observando o posicionamento do veículo.
Esses carros de luxo, certeza, todos já possuem GPS, o que facilita também o trabalho da polícia, né? E é apenas uma questão de tempo. E a polícia já localizou o veículo. Ninguém até agora foi apresentado, preso, né, pela polícia, mas o bem recuperado neste exato momento com essas imagens que já circulam através das redes sociais e a nossa produção tendo acesso com o material enviado pela Polícia Militar de Alagoas, através de uma aeronave para poder recuperar esse bem. Parabéns à polícia pela ação imediata e a resposta do Estado para esse ambiente que se forma para o empresário numa situação assim de que não estava protegido, né? A polícia agindo rapidamente e horas depois recuperando o veículo. Agora é buscar os envolvidos e colocar atrás das grades. É isso que precisa ser feito também. Nós vamos a um rápido intervalo. Na volta teremos o quadro Penal News com Bruno Calado aqui no estúdio, trazendo muitos assuntos. E nós vamos debater também sobre direitos, deveres, tudo que está estabelecido pela Constituição. E você ficará bem informado, obviamente, né? Logo depois do intervalo, voltamos já.